Mas que prazer, irmãos, é esse encontro que nós temos todo domingo aqui, de poder dar um abraço em você, de poder louvarmos juntos, adorarmos juntos. Isso é um privilégio real. Temos falado sobre mais vida, esse tema que foi super interessante essa semana, porque no último domingo estivemos ministrando sobre mais vitamina, né? E aquele acróstico de A, o auto cuidado, e vitamina B seria Bíblia e oração. Eu disse até que oração a gente ia deixar um pouco à parte, para falar um pouco mais, dada a grande relevância. Eu quero explorar um pouco melhor em outro momento. Falamos sobre a Bíblia. E essa semana várias pessoas que encontravam comigo, ou que me marcavam no Instagram, se você me segue no Instagram, você viu algumas que eu repostei, e dizendo exatamente isso, né? Pastor, comecei sobre mais saúde, sobre mais cuidado. Que coisa importante que alguns irmãos já entenderam, já estão compreendendo do valor de um cuidado espiritual, que também envolve nosso corpo. Isso é também espiritual. Mas queremos hoje, então, irmãos, avançar na ministração da palavra, e esse tema, ele que já passou em mais qualidade nas escolhas, já passou em mais quebrantamento, e o último domingo mais vitamina, e falamos da vitamina A, só estou usando o acróstico mesmo, o A, autocuidado, vitamina B seria Bíblia, e hoje eu disse a vocês que a gente ia continuar nessa mesma perspectiva de cuidar de nós mesmos, como preguei em 1 Timóteo capítulo 4, explorei um pouco o verso na ideia principal dele, de cuidar de nós mesmos. A gente precisa fazer isso. Mas certamente hoje temos um texto muito importante também. E vamos continuar, só que agora a vitamina é C, né? A sequência. E eu quero trabalhar hoje a temática da construção contínua. Eu pensei no C como uma cultura de construção de vida, construção de uma agenda, construção do que é importante para nós, dentro dessa linha de mais vida. Assim escolhi um texto que eu julgo um texto muito importante, sobretudo para os dias atuais. Ele cresceu, no meu entender, a importância, dado que o mundo moderno é um mundo com muitas distrações. Falei um pouco disso no primeiro dia, mas eu vou explorar de um modo diferente e outras coisas. Mas que relevância é quando pensamos em uma construção de vida? Porque muitos focos diferentes aparecem hoje, muitos desvios do que a Bíblia traz como propósito de vida, do que a Bíblia traz do ideal de Deus para mim e para você, do que é mais vida abundante. E aí escolhi Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. E você vai entender por que escolhi esse texto. Efésios 5, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na tela, se preferir. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Eu vou convidar você a fazer mais uma breve oração. Feche seus olhos. Ore. Sempre peço que você faça uma oração. Peça a Deus para ministrar a você. Peça a Deus que de algum modo o Espírito Santo lhe comunique algo importante hoje, através da sua palavra, na sua exposição, e que Ele possa falar enquanto eu fale. Senhor, em nome de Jesus, essa é uma oração, Pai, para declarar minha total dependência nesse momento do Senhor.
Que o Senhor possa agir hoje, que a tua palavra salte aos olhos, que tudo aquilo que é necessário, Pai, ser falado pelo teu Espírito, que nada passe hoje, que tudo seja falado, comunicado, que a gente possa ser tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Certamente você já ouviu a história de, num belo verão, uma formiguinha trabalhava incansavelmente, armazenando comida para o inverno. E a cigarra, aquele outro inseto, só cantava e se divertia. A formiga dava conselhos: olha, cigarra, se prepare para o inverno. Ele vai vir pesado. Uma hora o verão vai acabar. E a cigarra ignorava e continuava cantando. Quando o inverno chegou, e com ele o frio, a neve, a escassez de comida, a cigarra entrou em desespero. E a formiga estava muito bem em sua casa, com o armazém repleto, aquecida. E a cigarra bate na sua porta, implorando por ajuda. Finais diferentes você pode encontrar. Eu preferi esse. A formiga lembrou: o que você fez no verão, cigarra? O que você fez? A cigarra respondeu envergonhada: eu não lhe ouvi. Eu cantei o tempo todo. Eu desperdicei meu tempo. A formiga suspirou e, apesar de tudo, deu à cigarra uma sopa quentinha para que ganhasse forças. E ela deixou claro: no próximo verão, preste atenção, cigarra, você vai ter que trabalhar também. A cigarra, agradecida, prometeu que ajudaria a juntar comida e nunca mais deixaria de se preparar para o futuro. O conto combina esse aprendizado de esforço, disciplina, ao mesmo tempo também misericórdia e generosidade. Essa história secular nos lembra também outra formiga, a formiga que está em Provérbios, capítulo 6, agora bíblica. Provérbios 6, versos 6 a 8, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Que tremendo, né, irmãos? Que tremendo. Que bela ilustração. O que temos construído, irmãos? Olhe para mim, o que temos construído. Hoje quero falar sobre construção contínua em várias áreas. O que você tem construído? O que eu e você temos quando olhamos para a nossa vida e dissemos a nós mesmos lá atrás: vamos construir isso. Será que temos construído? Talvez alguém ache que já está ficando velho para construir nesse tempo. Talvez alguém nem consiga visualizar que construir é muito mais amplo do que guardar mantimentos na historinha que contei. Mas é um ledo engano, porque nossa vida é e deve ser uma eterna construção. Talvez alguns aqui foram muito bons em construir coisas, mas péssimos na construção de outras áreas. E deixa eu trazer algo mais prático aqui, para que você associe melhor. A construção contínua. Construir o quê, irmãos? A provisão para o futuro, uma aposentadoria? Muito mais que isso, uma vida que glorifica a Deus
em cada época, em cada fase, em cada ambiente, em cada história vivida. Uma vida construída para glorificar a Deus. O que construir? Construir uma espiritualidade fortalecida. Criar esse espaço na vida com o Criador de um modo especial. Construir uma vida com saúde. Já gastei muito tempo domingo passado falando sobre isso. Construir mais, construir uma família harmônica. Uma família que está alicerçada na palavra. Você tem construído isso? Isso é todo dia. Construir relacionamentos saudáveis nos ambientes que participamos, que convivemos com pessoas, sejam amigos, família mais distante. Investir em amizades, conexões baseadas em confiança, em empatia. Construir uma agenda alinhada com o propósito de vida que Deus lhe deu. Identificar o que realmente importa para que você caminhe na direção que Deus mandou. Construir um legado de bondade, um legado de impacto positivo através da sua vida, da sua história. O que construir, irmãos? Tanta coisa. Falei algumas. Ainda posso dizer, construir resiliência, força emocional para suportar as adversidades da vida. Isso é uma construção também. E sim, claro, construir também uma base financeira sólida, importante, para que você tenha alguma reserva para o inverno quando chegar. Quantas coisas para construir, irmãos, hein? É verdade. A vida é uma eterna construção. Então, quero refletir sobre isso. E aí, baseado no texto que li, Efésios capítulo 5, de 15 a 17, esse é o nosso texto. Eu quero que você foque nele. A carta de Paulo aos Efésios é uma das mais ricas em doutrina e prática cristã. Ele começa mostrando que nós fomos salvos, vivemos para a glória de Deus. Capítulo 1, capítulo 2, salvos pela graça, uma obra redentora do Senhor. A igreja enquanto uma comunidade, um edifício que se constrói. E aí eu quero falar 3 coisas hoje. A primeira, seja intencional na sua agenda. Você pode repetir comigo? Seja intencional na sua agenda. No texto que nós lemos, e eu quero pedir que fique o verso 15 aí, Efésios 5, 15. Eu quero que você preste atenção no que está escrito. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Deixa o texto aí. Alguns destaques importantes aqui. Palavras ali. Cuidado. Mais uma vez aparece essa palavra cuidado, traduzido para nós em português. Eu usei um outro texto domingo passado. Não são as mesmas palavras no grego, mas uma ideia muito importante. Cuidado. Tenham cuidado. Essa palavra que está lá, está no imperativo. Cuidem. Atenção. Prestem atenção. Essa é a ideia que está lá. Observem com cuidado, diligentemente. A ideia aqui é uma reflexão contínua. É uma palavra que nos traz a refletir que não pode passar desapercebido. Prestem atenção. Como vocês vivem? Cuidadosamente. Outra tradução possível. Precisamente, de forma detalhada, da maneira que vocês vivem. Essa é a tradução literal. Uma
ponderação, refletir na ponderação como vocês vivem. Nessa atmosfera de uma vida equilibrada, de pensar para agir, de planejar. Preste atenção, não viva de qualquer jeito. Palavras minhas, mas que vão ao encontro do significado que estão ali. O texto nos lembra discernimento para agirmos bem no que o Senhor confiou a nós. Essa mensagem é um alerta, irmãos. Paulo começa esse período, esse trecho aqui, ele começa nos alertando. Preste atenção. É construir, então, uma agenda de vida lógica. Nada no ímpeto, mas que requer planejamento. Seja, então, intencional na sua agenda. É a primeira observação que eu quero trazer. Você sabe que tem pessoas que não pensam muito no futuro. Não, vamos viver o presente. Mas eu desafio você a pensar, será que você já pensou em onde vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Se você continuar vivendo como está, onde você vai estar daqui a 10 anos? E em 5 anos? Você tem um planejamento pelo menos para esse ano? O que é que você construiu de planejamento? Quando Paulo está ministrando isso aqui em Efésios, ele está dizendo, preste atenção na maneira como você está vivendo, o que você está fazendo, o que você deve fazer ou não deve fazer, o que deve incorporar na sua vida ou não. Há várias coisas que fazemos, irmãos. 4 tipos aqui pelo menos. Coisas supérfluas, coisas urgentes, coisas importantes e coisas prioritárias. A ideia de construção contínua tem que superar isso. Porque tem gente que vive hoje só para fazer as coisas urgentes, né? É o famoso apaga-fogo. Ele está aqui hoje pensando amanhã como é que vai pagar a conta que vai chegar, o boleto que vai chegar amanhã. E aí a vida dele gira em torno disso, de pagar a conta, meu Deus, amanhã eu tenho que ganhar algum dinheiro ali, não sei o quê. Ele vive numa roda viva. É uma vida para resolver as coisas urgentes. Isso não é construir. Isso não é construir. Quem não constrói nada também não edifica nada. Parece redundante a frase, mas pense comigo. Se você tem vivido assim, sem um planejamento, sem uma vida que aponta para os seus objetivos dados por Deus, se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. E há pessoas que só fazem observar os outros. Pare de ser um observador, construa. O convite hoje é para isso, é para você se organizar. Seja intencional na sua agenda. A fase muda, o que estamos construindo também pode mudar, depende da fase, depende do que Deus vai lhe comunicando, mas sempre devemos estar construindo algo, e construindo de acordo com a vontade de Deus, como vou mostrar. Construa uma agenda com propósitos, construa metas e objetivos alinhados com a vontade de Deus. Construa os objetivos, crescimento e a excelência do que você faz, do seu ministério, da sua vida de trabalho. Isso é preciso ser construído. Construa uma família forte. Não é ter uma família, é construir uma família forte, preparada. Que seus filhos, seus netos, sabem o que vão fazer porque receberam instrução sua. Eles foram encaminhados, porque você não deixou simplesmente a vida levá-los.
Você estava presente, orando com eles. Não é ser um manipulador. É ser um guia importante. Um aconselhador importante. Uma vida planejada. Projetos novos podem surgir. Faz parte da construção. Uma vida que a agenda se alinha o tempo todo ao propósito e à vontade de Deus. Você tem feito assim? Sua agenda é construída como? E aí eu fico pensando num ciclo saudável. O que eu posso sugerir para você na prática? Planeje, execute, depois de orar. Planeja, executa e avalie se foi bem, se era isso mesmo. E depois redireciona, planeja de novo, orando, executa e avalia, reavalia. Esse tem que ser um ciclo nosso, irmãos. Liste os objetivos de vida, coisas que precisam acontecer na sua existência. Coisas que Deus lhe comunicou ao longo dos anos, que talvez estão esquecidos lá atrás. Estão num papel ao lado da sua cama na gaveta. Porque Deus lhe comunicou, você anotou e você deixou lá. Quero minha família mais unida? Planeje fazer um almoço toda sexta-feira, todo sábado. Quero fazer com mais excelência o serviço de músico, por exemplo. Treine 30 minutos por dia, 1 hora, todos os dias. Isso é construção contínua. Quero estar mais próximo de fulano, de Beltrano? Quando é que você vai provocar aquele cafezinho? Quero me aposentar bem financeiramente, mas não poupa R$100, R$500, sei lá. Não poupa nada, você gasta tudo. Não, pior, fica devendo. Quem constrói precisa planejar, executar e reavaliar. Isso precisa ser algo real, concreto. Seja intencional na sua agenda. Se sua vida é apenas assim, eu acordo, o que é que eu tenho para hoje mesmo? Deixe-me ver, o que é que eu vou fazer hoje? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E você vive assim, sem parar, sem refletir, sem direcionar, sem ser intencional. A sua agenda não é de construção. A sua agenda é o que a gente chama de agenda para apagar fogo. Está tudo errado. E você vai acordar lá na frente e olhar para trás e dizer, meu Deus, eu podia ter feito diferente. Eu não fiz. Mas você vai fazer em nome de Jesus. Seja intencional na sua agenda. A segunda coisa, irmãos, que está no texto, e você vai encontrar isso facilmente, é aproveite bem o tempo. O verso 16, esse eu peguei literal como está lá. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aqui algumas coisas importantes a serem ditas. Paulo usa o verbo que está lá, significa resgatar, redimir, comprar de volta. A ideia, pelo Bible Hub, por exemplo, é que é usado como se você fosse até um supermercado, é a mesma ideia, e você comprasse algo intencionalmente para ser usado, porque você sabe que vai ter uso. Então, é como se você estivesse comprando, olhe mesmo nessa ilustração, compre o seu tempo e utilize ele
especificamente para o que você quer. Só que ninguém compra o tempo, né? Você já tem o seu tempo. Todos os dias o Senhor lhe dá 24 horas. E todos temos o mesmo tempo. E aí pense, aproveitar essa forma intencional de resgatar o tempo, ou seja, você intencionalmente utiliza o tempo, se apropria dele, essa é a ideia, resgata, você se apropria do tempo, você não deixa o tempo solto. Eu me aproprio dele para usá-lo da melhor maneira possível. É como essa ideia, alguém já falou, embora há controvérsias, mas do Kairos, a palavra que aparece no texto, que é o tempo de Deus, e do Cronos, que é o tempo cronológico. Há controvérsias, irmãos. Meu professor de grego mesmo no seminário discordava disso. Dizia que tempo é tempo. Mas é bem verdade que quando aparece Kairos na Bíblia, e você vai ver em várias passagens, a gente vê que é um tempo que algo está acontecendo. É como se um cumprimento, uma plenitude dos tempos. É como se foi o tempo exato para acontecer a oportunidade. E aqui aparece Kairos. Agarrar, então, as oportunidades é a ideia que está no texto de aproveite bem o tempo. Poderia ser dito de outro modo, poderia ser dito assim: aproveite as oportunidades. Não deixe passar. Usar a oportunidade de maneira intencional, proveitosa, como resgatando algo valioso. E não é assim, irmãos? Uma pessoa à beira da morte, em sua cama, seu leito de morte, daria tudo para ter mais tempo. Não é assim? Tempo é muito precioso. E aí reflita comigo. Aproveite bem o tempo. Por quê? Duas razões eu vou lhe dar. A primeira é o óbvio que temos falado aqui. Porque o tempo não volta. Não volta. Essa semana, meu filho lindo e minha nora que estão aqui hoje, aqui me ouvindo, tiveram um tempo lá conosco, tempo. Foi um Kairos. E eu estou na casa de praia do meu sogro, né? Que ele normalmente não vai. Eu faço esse esforço no verão, para a casa não ficar solta lá. Eu faço esse esforço de ir com minha esposa para lá. E aí, vida de casados agora, né? Tem a família também de um lado que puxa tal. Mas foi muito legal um tempo que passamos juntos essa semana. E aí eu subi para tomar banho. Sabe o que aconteceu? Vi o movimento que estava acontecendo alguma coisa. E quando desci, eles tinham saído há 2 minutos já. Voltado para João Pessoa, que lá em Cabedelo. Voltado para João Pessoa. O que foi que eu fiz? Perdi a oportunidade de dar mais um beijo. Eu quero chamar meus filhos aqui. Vem cá, porque agora eu vou ganhar. Estou resgatando esse tempo. Estão tudo envergonhado, né? Mas é uma coisa simples só. Podem descer. É só para eles, todo mundo ver que eles são lindos, né? Não são lindos? E claro, para dar um beijo também neles. Tempo. Aproveite bem o tempo. Então, o tempo não volta, irmãos. Você pode criar uma nova oportunidade. O que eu fiz agora foi criar uma nova oportunidade, mas aquela ficou no gostinho. Eu não pude mais fazer. E a vida é assim.
A segunda razão que a gente precisa aproveitar bem o tempo é o que o texto está falando. O texto está dizendo assim: os dias são maus. Essa é a explicação de Paulo. Aproveite bem o tempo, resgate, utilize bem certa a oportunidade. Não deixe passar nada, porque os dias são maus. A explicação de Paulo. No mundo caído, esse tempo desperdiçado, com coisas inúteis, mas prejudiciais, que vão chegando na nossa vida, vão chegando. Sem foco, muita gente está sem foco na vida. Muita gente não tem tempo de oração, porque entupiu a vida e a agenda de um monte de coisa que não presta. Sem direção, tudo que o inimigo quer, distrair você. Tudo que o inimigo quer, lotar a sua agenda para que você não cumpra os propósitos de Deus. Para que você fique lento nos processos. E você se enche de 1000 coisas e deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. Os dias são maus. Paulo está nos advertindo, preste atenção, aproveite bem o tempo, porque vai vir muita maldade, porque vão chegar coisas ruins para você. Diga não. Sabe uma das coisas que é libertador? Aprendi isso já tem algum tempo. Aprender a dizer não. E aí você recebe o convite. De início, para mim, foi difícil. Você tem, né, você quer agradar as pessoas, você quer ser simpático, tudo, e você aceita tudo. E de repente, você se vê em lugares que não deveria estar. Em cargos que não são para você. Em ofício e atividades que não lhe pertencem. Que não se alinham com o propósito de Deus. E o que é que você faz? Você perde o seu tempo. Perde o seu tempo. Então aprendi a dizer não. Algumas horas a gente ainda esquece, né? Mas é muito importante nos lembrar de dizer não, sem constrangimento. Olha, não vai dar certo. Não se alinha não. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Cuidado para você não dizer não para o seu chamado. Cuidado para você não dizer não àquilo que é vontade de Deus. Cuidado para você não ser um rebelde, porque você não teve tempo de refletir e perguntar a Deus qual o espaço que você precisa ocupar. E aí você está deixando de servir. Você está deixando de fazer o que Deus pediu a você fazer, não, ordenou você fazer, porque você está dizendo não para Deus. Prática para a vida, irmãos. Construção da agenda, aproveitando bem o tempo. Liste seus objetivos. Segunda vez que eu falo hoje. Vejam se eles se alinham com os de Deus. Com os que Deus tem para você. Veja também o que pulsa no seu coração. Provavelmente aí está uma chave. Se pulsa no seu coração um ministério, se pulsa no seu coração algo que é louvável para Deus, provavelmente aí tem uma chave que você precisa percorrer. Liste suas habilidades. Veja se você está desenvolvendo, construindo a desenvoltura das suas habilidades para Deus. Liste onde você é feliz servindo a Deus. Em que ministério? Em que obra? Provavelmente Deus está sinalizando algo para você. Organize em seguida uma estratégia para você crescer, aproveitando o tempo, sendo intencional na sua agenda. Organize o tempo. 3 passos aqui de quem quer organizar a agenda agora, especificamente para a agenda. Preste atenção, 3 passos. Comece com clareza e prioridade na sua agenda.
o que você vai fazer, o que precisa ser feito. Defina. Pergunte-se, o que realmente importa para essa semana, para que eu faça? O que é minha prioridade? O que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Porque Deus me comunica isso. Ore, ore. Concentre-se nas tarefas que estão alinhadas com suas metas de vida, metas principais. Veja as prioridades do dia e escolha pelo menos 2. Uma para amanhã, uma para tarde. Meta do dia. Você pode fazer até outras coisas, mas tem uma meta. Cumpra primeiro a meta. Meta. Meta diária. Meta no turno. Construa sua agenda. E à noite, realinhe, reprograme para o dia seguinte. Confira se você fez bem. Veja se venceu a etapa. Segunda coisa, organize seu tempo em blocos. Organize seu tempo em blocos. Construa os horários claros. Por exemplo, dedique 90 minutos à sua meta principal pela manhã. E aí tem que cumprir 90 minutos. E terceiro, revise e ajuste sempre. Essas metas vão facilitando a nossa vida, mas deixe uma brecha no seu dia. Algo vai acontecer e você vai precisar encaixar em um espaço novo. Então não preencha tudo naquele dia. Metas menores, diárias. Administrar o tempo é como construir uma casa. Sem planejamento, vai haver desperdício de material e de esforço. Por fim, não menos importante, então, primeiro, seja intencional na sua agenda. Segundo, aproveite bem o tempo. E terceiro, esteja no timing, estou colocando aqui, no tempo e na vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Esteja no tempo e na vontade de Deus. Veja o verso 17. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem. Paulo está nos alertando, eu preciso procurar. Isso é obrigação minha. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. É evidente, irmãos, que eu preciso gastar energia em oração. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Eu posso descobrir a vontade de Deus de várias maneiras, mas, claro, você pode pensar, meditando na palavra, certamente Deus vai falar com você. Confiando e buscando Deus sinceramente em oração, de algum modo Deus vai comunicar a você. Obedeça ao que já tem de revelação da palavra. Obedeça. O caminho de obediência também é um caminho de descobertas de coisas novas de Deus. Consagração, renovação da mente. São coisas que vão nos ajudar. Aí perceba, estou falando de 2 coisas aqui. O tempo de Deus e a vontade de Deus. Como eu poderia, então, seguir sem ouvir Deus? Impossível, irmãos. O cristão, ele precisa de uma vida construída continuamente aos pés da cruz. Na verdade, o verso que a gente não leu, que vem em seguida, o verso 18, ele trabalha exatamente essa ideia. Você pode botar o 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse verso às vezes chama muito forte a atenção da questão do vinho, né? Mas eu quero que você preste atenção ao final do verso. Preste atenção. Porque o vinho é uma das coisas do mundo. É a ideia de uma vida se enchendo das coisas do mundo. No lugar do vinho você pode botar um monte de coisa aí. Tem gente que é de coisas que não tem nada a ver com bebida, mas estão se enchendo a mente, enchendo de coisas do mundo. E aí, isso leva a caminhos que não são
importantes. São caminhos de devassidão, sobretudo aqui, no caso, a bebida. Mas deixem-se encher do Espírito. Olha, ele falou no verso anterior sobre procurar a vontade de Deus. E agora ele está dizendo o complemento. Quando você se enche do Espírito, esse é um bom caminho, irmãos. Esse é um bom caminho de descobrir a vontade de Deus. Claro, Deus tem uma vontade geral a todos. Ele quer que todos se salvem. Ele quer a consagração de todos. Mas certamente Deus tem planos específicos para cada um. Como descobrir? Então perceba, primeiro sobre o tempo de Deus. Jesus repreendeu Jerusalém, por exemplo, por perder o tempo da sua visitação. Lucas capítulo 19, no verso 44, ele diz, olha, não reconheceste o tempo da tua visitação. Tempo. Um povo que não estava percebendo o tempo da visitação. Às vezes Deus está fazendo coisas da nossa vida e a gente não está no mesmo link que Ele. Linkado, ligado, discernindo o que Deus está fazendo e a gente perde o tempo. O time atrasado, a gente tem um exemplo bem fácil aqui de ver também. Números capítulo 13, eu não vou botar para ler, e o capítulo 14 conta a história que quem sabe vai lembrar. De os espias, os 2 espias, Josué e Caleb, e os outros 10, que vão olhar a terra. E dos 12, 10 vão sem fé, voltam, sem fé. Não estão no time de Deus. E Josué e Caleb, não, a gente vai conquistar ali. Olha, o Deus que nos trouxe aqui é Deus para nos fazer. Ele estava no tempo de Deus. E o que é que acontece? Há uma decisão de não avançarem. E o povo é punido. E aí, 40 anos vão ficar no deserto, porque não entraram no tempo de Deus. Interessante que logo em seguida, meio arrependidos ali, vão tentar conquistar a terra e o que é que acontece? Perdem. Há uma derrota. Por quê? Porque não é mais o tempo de Deus. O tempo de Deus era ali atrás. Será que eu e você já perdemos o tempo de Deus em alguma coisa? E aí também tem um outro exemplo interessante sobre o tempo de Deus, a vida de Saul. Porque enquanto Josué e Caleb estavam no tempo de Deus, os outros 10 estavam atrasados no tempo de Deus, Saul faz o contrário. Saul adianta, é apressado, é impaciente e esperando. Em 1 Samuel 13 vai contar essa história. Ele esperando Samuel chegar, ele fica impaciente e ele quer sacrificar logo para poder ir à guerra. E aí ele, que não tinha essa autorização, ele era rei, mas não tinha autorização para sacrificar. Ele vai, sacrifica e por isso ele é punido por Deus. Adiantou. Não é assim também para muitos de nós? Não tem a paciência de esperar o tempo de Deus para algo na nossa vida e bota os pés pelas mãos. Então, saber discernir o tempo de Deus é tão importante quanto saber qual é a vontade de Deus. Quem está comigo? Perceba o tempo de Deus. Davi, por exemplo, foi um homem que ele percebeu isso. Mesmo ungido rei já, ele respeitou Saul porque ele entendeu que se Saul estava no governo, enquanto rei, Deus ia cuidar desse assunto. Davi teve pelo menos 2 chances registradas na palavra
de matar Saul. Ele já era ungido rei. O povo, inclusive, incentivava. Vai, Deus te entregou ele. E ele não. Quem sou eu? Não vou tocar no ungido do Senhor. Não vou tocar. Time. Perceber o tempo de Deus. Não é tempo ainda. Não é tempo. Será que isso não acontece também conosco? Irmãos, a construção contínua com Deus, da nossa agenda, ela passa por esse processo. Nós precisamos construir nossa agenda de vida com Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para você entender qual é a vontade de Deus, entender qual é o tempo de Deus também para a sua vida. E aí, sobre a vontade de Deus, um escravo, um servo, vai fazer o que acha que deve fazer? Só se o seu senhor tiver dado essa liberdade. Mas quando não, ele vai simplesmente obedecer ao seu senhor. E aí ele precisa estar recebendo a instrução. É essa a ilustração que eu quero trazer. Ele vai aos pés do seu senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor, quando dá as coordenadas, diz o que precisa ser feito, aí sim o servo apenas obedece. Nós precisamos, irmãos, nesse processo de construção, em todas as áreas da nossa vida, prestar atenção nisso. Ter uma agenda intencional, ser intencional na agenda. Aproveitar bem o tempo e as oportunidades, como quem está valorizando, porque sabe do valor do tempo, sabe que os dias são maus, sabe que tem muita distração, tem muita coisa que não deveria estar na nossa vida. Ter a coragem de cortar e ter a coragem de incluir aquilo que não está, mas que vai ajudar na construção dos objetivos, das metas que Deus lhe deu para você cumprir. E está no time de Deus, e está na vontade de Deus, buscando todos os dias. É viver no propósito, irmãos. É viver no tempo de Deus, cheio do Espírito Santo, se alinhando, orando, ouvindo e obedecendo. É alinhamento de agenda, coração e vontade de Deus. É alinhamento. Não tem outra vida para nós, irmãos. Não tem. A nossa vida é essa. O que passar disso, tem alguma coisa fora. Nossa vida é caminhar com Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo e reavaliando, dizendo: Senhor, é isso mesmo, não era? É, tá bom, Senhor, glória a Deus. Até porque, irmãos, não estamos isentos de confundir, de errar em alguma coisa. Tenha conselheiros importantes, pessoas que têm contribuído para você. Leia a palavra, medite na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É luz. A palavra já nos guia muito, irmãos. Salmo 119, 105. É a palavra nos guiando. A gente precisa ter isso, buscar com confiança, né? Reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar a vontade de Deus, é o que Paulo está dizendo aos Efésios. Procurem saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Olha, chega de tomar decisão independente. Eu acho que vai dar certo isso aqui, sem orar, sem buscar a Deus. Não, irmãos, obediência com clareza. A vontade de Deus é a nossa santificação, é essa vida consagrada, é um caminho consagrado. Então, construção contínua
Construção nessa cultura de construção cristã que a gente precisa ter. Tudo vitamina C, né? Estou usando tudo com C. Uma cultura de construção cristã centrada em Cristo. Para você não esquecer nunca a vitamina C de hoje. É uma construção contínua. Que você alimente essa construção. Quero terminar com duas frases aqui que ouvi essa semana, apareceram para mim e achei importante. Um é: só os disciplinados são realmente livres na vida. Se você não é disciplinado, você é um escravo do seu humor, um escravo das suas paixões, um escravo das suas vontades. É uma frase secular, irmãos, mas uma frase que nos põe a pensar. Porque se o Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres, essa é a libertação que nós temos na vida. Mas se a gente não usa isso diariamente, no final das contas, você está decidindo pela sua vontade. Ah, estou com vontade de fazer isso hoje. Aí você cai aqui. Na verdade, você está sendo um escravo. O Senhor lhe libertou mesmo para ser escravo dele. E a última coisa é aquele provérbio antigo. Alguns dizem que é um provérbio, ninguém sabe de onde veio. Quando ninguém sabe de onde veio, aí diz que é um provérbio chinês, né? Ninguém sabe de onde veio. Procurei achar, mas não veio. Esse provérbio diz assim: o momento de plantar uma árvore foi há 25 anos. Mas o segundo momento melhor para plantar uma árvore é agora. Qual é a ideia aqui? A ideia é que há coisas, por exemplo, a construção boa dessa agenda no plano de Deus, uma vida construindo continuamente, isso já era para a gente estar fazendo há muito tempo, irmãos. Isso já era para a gente estar construindo uma vida com Deus em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Se você se perdeu, o tempo é agora. Era melhor que tivesse feito antes. Mas se você tem vivido, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música, é hora de se arrepender hoje. É hora de dizer: Senhor, vem me ajudar. Eu tomar as rédeas do meu tempo, eu resgatar o tempo, que os dias são maus, mas eu vou procurar a tua vontade para a minha vida e vou botar na minha agenda. Construa continuamente uma agenda que glorifique a Deus, adore o Senhor e viva para Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e a banda pode subir. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa agir em nós, que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, um novo tempo. Novo tempo, Deus. Chega, Senhor, de uma vida que não glorifica o Senhor em tudo. Que tem muitas coisas ainda nossas, decisões nossas. Pai, que a gente possa construir uma agenda nova, construir algo que realmente se alinhe 100%. Nos ajuda nisso. Se alinhe à tua vontade e caminhe na tua direção e na direção de cumprirmos o teu propósito para nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.